Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Sebrae. Nessa edição aqui, pessoal, nós vamos tratar de inteligência artificial e automação, como elas estão transformando os pequenos negócios. Esse não é mais um tema exclusivo das grandes empresas, de quem tinha muito capital. Hoje, os pequenos empreendedores já podem estar usando a IA para vender mais, reduzir custos e ganhar muita eficiência. O que está mudando? Como se adaptar? Como evitar com que a gente substitua a essência, o DNA do nosso negócio? Vamos entender juntos nessa edição aqui. Vamos então para a nossa primeira pergunta. Igor, a inteligência artificial pode substituir a criatividade e o toque humano nos pequenos negócios? Uau, pergunta polêmica aqui, time. Se me perguntassem isso meses atrás, não é muito tempo assim, pessoal. Poxa, 6 meses, 8 meses, 48 meses, 2 anos atrás aí, eu ia dizer talvez que, cara, jamais. Jamais a inteligência artificial poderia substituir a capacidade criativa do ser humano, a nossa capacidade sensível. E aí, por isso, a gente tinha a IA como uma ferramentinha muito pequena, né? Ou seja, um pequeno suporte para o nosso dia a dia do pequeno empreendedor. Mas hoje, vendo o que está acontecendo no mercado e tudo mais, time, fiquem ligados. Ela não vai substituir, mas ela vai potencializar demais o fator humano. Por quê? Ela consegue fazer com que vocês pensem criativamente, ela consegue gerar hipóteses, soluções, capacidades que muitas vezes a gente não está colocando em prática ali dentro. Então, usem a IA, usem essas soluções para que vocês sejam mais criativos. A criatividade ainda é humana, é do ser humano, mas a capacidade de fazer com que vocês pensem em novas possibilidades, novos potenciais, ela consegue te ajudar demais. Então, usem e abusem para que vocês agilizem o processo criativo de vocês. O toque humano ainda vai estar ali, a sensibilidade, entender os contextos, entender as nuances, um olhar, um tom de voz, uma fala, é nosso, mas a máquina vai estar ali à disposição para nos ajudar. Do outro lado, time, vocês vão conseguir ser mais humanos no momento que vocês usarem melhor a IA e as automações. Por quê? Porque elas vieram não para substituir o nosso trabalho, mas para potencializá-lo, principalmente nas atividades operacionais. Naquelas atividades repetitivas, aquelas atividades que, cara, são meio padronizadas. A grande maioria delas hoje, pessoal, vai acabar sendo substituída por algoritmos. Não tem segredo aqui. Eu tenho que todo dia de manhã mandar X e-mails, X WhatsApp para N clientes, apresentando ofertas e tudo mais. Isso me consome 1, 2 horas. Time, isso acabou. Vocês conseguem automatizar isso de um jeito simples, fácil e barato, para que antes de você dar o primeiro bom dia, essas mensagens já tenham sido enviadas de forma personalizada para cada um dos clientes que você já mandaria de forma individualizada anteriormente, no braço, operacionalmente. Aquelas soluções que muitas vezes precisava ter para mandar um catálogo de produto, uma recomendação de solução para um cliente, e você fazia isso olhando um por um, olhando o perfil e tudo mais, também acabou, time. A IA e as automações conseguem fazer isso para vocês de uma forma mais inteligente. Ela vai olhar histórico, ela vai olhar o que você tem em estoque, vai olhar o que é mais adequado dentro das tendências e demandas atuais dos clientes e fazer a melhor curadoria para ofertar para essa tua clientela. Então, usem e abusem de inteligência artificial e automações para que vocês ganhem produtividade. Uma vez que vocês se tornem mais produtivos, vocês se tornam mais humanos. Por quê? Sobra tempo para você, empreendedor, sobra tempo para você, profissional, usar do seu talento criativo, usar do seu talento de pensamento crítico para estar olhando para as pessoas, olhando para os seus clientes, olhando para o seu time, olhando para o seu mercado. Deixem as tarefas repetitivas e muitas vezes padronizadas para a máquina fazer. Os negócios que combinarem humanização, ou seja, esse olhar sensível para as pessoas, esse olhar atento às suas demandas e necessidades, com produtividade gerada por automação e inteligência artificial, que hoje, time, é fácil, acessível e barato para o pequeno empreendedor, ganharam o jogo. Existe uma linha de corte que começou a surgir nos últimos meses aí, pessoal, entre quem usa e quem não usa. Contem com o Sebrae para implementar esse tipo de estratégia no seu negócio, que você vai ver o seu faturamento, você vai ver a sua produtividade explodindo. Não deixem de lado o toque humano do seu atendimento com a produtividade da IA. Como um pequeno negócio pode usar inteligência artificial para vender mais sem precisar investir muito? Bem interessante essa pergunta, pessoal. Se fossem alguns poucos anos atrás, meses, talvez a resposta seria, poxa, é muito difícil. Para usar IA
a gente precisa demandar de profissionais, de técnicos muito especializados, usar de uma infraestrutura robusta, enfim, ia gastar muito dinheiro, muito capital, muito intelecto para que a gente pudesse trazer isso para dentro do negócio. Mas hoje, time, agora, estamos aí em 2025, assim, ó, não dá para se dizer isso mais, não dá para se dizer isso mais. Nós temos aqui uma série de soluções acessíveis, simples e baratas para que vocês tenham no seu dia a dia de negócio esse tipo de tecnologia, esse tipo de diferencial. Então, a primeira coisa que eu trago aqui para que vocês vendam mais sem precisar investir muito, é estar atentos justamente que olhe o seu processo comercial, o que você utiliza como método, como abordagem para vender, onde você gasta mais tempo e energia. E principalmente se dentro desse processo, dessa etapa que gasta muito tempo e energia, isso é meio padrão. Sempre faço da mesma forma, tenho sempre o mesmo jeitão. Provavelmente ali você vai ter uma oportunidade de trazer IA e automação para que ela faça isso de jeito mais fácil, barato e talvez até mais inteligente e deixe para vocês tudo aquilo que envolve mais personalização, mais contato, mais voz, mais olhar junto do seu cliente. Tudo aquilo que for operacional dentro do seu processo, deixar para a máquina fazer. E nisso você vai conseguir entender onde você consegue aprimorar essa sua solução, onde você consegue aprimorar o atendimento, onde você consegue desenvolver melhores estratégias de competição dentro do seu mercado. Então fique atento ao seu processo comercial. A própria introdução, até a provocação dessa pergunta, vai te fazer hoje a entender melhor o passo a passo do que é vender dentro do seu negócio. Para mim vender, eu primeiro preciso fazer isso, depois fazer lá, depois eu venho para cá e eu apresento, e eu oferto, eu apresento a proposta, a gente vai para o caixa, enfim. Desenhe toda essa jornadinha que talvez vocês não tenham feito ainda e é imprescindível para você entender onde ali você vai ter as oportunidades para otimizar o seu processo comercial. Uma vez sabendo disso, pessoal, tem muita oferta, tem muita coisa legal aí no mercado para que vocês possam fazer. Você pode aprender de forma autônoma, ou seja, você dentro de casa, no YouTube, redes sociais, fazendo um curso, porque as ferramentas hoje são muito mais simples, acessíveis, sem dependência de um super técnico, um desenvolvedor ao seu lado, ou você ainda pode investir seu tempo e energia em soluções do Sebrae que estão ali com consultoria, com mentoria, com formação para que você introduza isso no seu dia a dia. Mas o principal aqui, pessoal, é que você invista para que você aprenda. Se você não aprender minimamente como trazer isso para o seu negócio, você já tem aí uma grande dificuldade de crescimento e desenvolvimento no ambiente competitivo atual. E por fim, e não menos importante aqui, para vocês entenderem como vender mais, façam esses ajustes de forma incremental. Então, por mais que você olhe para o seu processo comercial e diga, uau, vou botar um chatbot aqui, eu vou trazer aqui um disparo em massa no WhatsApp, eu vou fazer aqui um tipo de seleção dos melhores clientes a partir da inteligência artificial, entendendo o seu comportamento e tudo mais, vocês precisam entender que isso vai ser sempre incremental. O que você está colocando hoje, daqui uma semana tu vai fazer um ajuste, daqui 2 semanas você vai fazer um segundo, daqui um mês vai ter o terceiro. Vocês vão estar sempre aprimorando e crescendo. O uso dessas tecnologias vem justamente para que vocês tragam um comportamento de melhoria contínua para o seu processo de vendas, para o seu processo comercial, para que você ganhe mais competitividade, para que você gere mais valor para o seu cliente e principalmente para que o seu negócio se desenvolva. Como evitar que a automação deixe o meu atendimento frio e impessoal? Tá ligado, hein? Poxa, isso aqui é pergunta, pessoal, de quem está realmente sensível e atento ao que está acontecendo no mercado. Quem aqui já não teve uma experiência, seja com um bancão, seja com alguma instituição, que automatizou todo o atendimento e, cara, tu não consegue falar com ninguém e fica falando com o menu, Tecle 1, Tecle 2, Tecle 3, ou é por ligação e fica aquela coisa chata, morosa, e às vezes tu esqueceu a opção. Cara, é terrível. Tem muita gente que tem abusado demais dessas automações, que ajudam, se estão bem desenvolvidas, estão bem orquestradas, mas que, pessoal, se não estiverem adequadas, se torna um grande gargalo e assim, é muito chato. Vocês sabem disso, fica muito chato. Você tira todo o calor humano, toda a capacidade de superar expectativas do seu cliente, porque ele chega lá com uma demanda, com um desejo ou com uma dor ali a ser resolvida, atendida, e entra lá com uma série de burocracias sistematizadas por meio de uma automação, de um bot, de um chatbot. Então, muito, muito cuidado. Então, como evitar que a automação deixe o meu atendimento frio e impessoal? A primeira coisa é entender disso.
Se você deixa as coisas muito morosas, com uma série de opções, ou seja, o seu cliente fica perdido ali dentro tentando se adequar, provavelmente você já erra já de largada. Então você precisa construir uma experiência onde você priorize as principais demandas dos seus clientes e tudo aquilo que for marginal às principais demandas que ele tem, ele rapidamente consiga sanar sem depender de muitos cliques, muitos menus, muitos caminhos para que ele alcance essas respostas. Então fiquem atentos, fiquem muito atentos de como o seu cliente gostaria de ser tratado. Tragam para essas automações, para esses bots, para essas soluções de IA que nós temos hoje, fáceis e factíveis para os seus negócios, o quão replicável, o quão parecida ela tende a ser do nosso atendimento humano. Muito cuidado nisso, cuidado para não sistematizar demais e afastar o seu cliente do seu negócio. Segundo ponto, personalização. O seu cliente, quando quer ser atendido, ele não quer entrar ali numa fila comum de opções comuns. O seu cliente tem demandas muito específicas. Como você poder atender isso? A IA hoje já tem uma capacidade de reconhecimento de voz, capacidade de reconhecimento de demandas e pode fazer o melhor direcionamento. Ou ainda assim, dentro das opções que você coloca para o seu cliente, jamais afaste a opção do atendimento humano. O seu cliente precisa ter uma opção de falar com alguém porque a sua especificidade precisa ser muito bem atendida. Por isso é importante que você coloque esses limites para a automação. Ela vem até aqui, mas a partir desse ponto, onde muitas vezes pode ser uma demanda mais específica, vai ter alguém de prontidão para melhor atender o seu cliente. E essa prontidão, muitas vezes a gente pensa que tem que ser alguém ao vivo, de plantão e tudo mais. Às vezes o seu cliente precisa só de uma resposta, de uma expectativa. Dizer, ó, pessoal, em até 1 hora, nesse período da tarde, daqui a pouco, enfim, ele precisa saber quando ele vai ser ouvido ou vai ser tratado por alguém sobre aquela demanda. O difícil aqui é quando o cliente fica no vácuo, fica ali sem resposta, sem definição. E isso desafia muito a capacidade do nosso cliente de continuar confiando na nossa própria marca. Por isso, cuidem muito bem dos feedbacks contínuos que vocês têm junto ao seu cliente, para entender se ele está satisfeito ou não, se aquilo fez sentido ou não, se alguma automação gerou gargalo, se alguma automação gerou valor, para que vocês aprimorem cada vez mais o seu negócio. Para que vocês evitem que o seu negócio fique frio, evitem trazer essa frieza no distanciamento junto ao seu cliente. Aproxime-se, aqueçam justamente esse relacionamento para que vocês entendam o que se passa dentro do outro lado do balcão. As pequenas empresas podem competir com grandes marcas que já usam IA em larga escala? Time, nunca antes na história da humanidade os pequenos empreendedores tiveram tantas oportunidades de brigar com quem é grande. Hoje nós temos acessos de tecnologias que anos atrás eram super restritos. Com a internet vocês conseguem atingir qualquer local geográfico usando os seus canais digitais. E pessoal, hoje vocês usando criatividade e inteligência conseguem economizar muito dinheiro que antes vocês iam precisar pagar muito para que alguém fosse criativo por vocês. Então acho que o primeiro ponto aqui é a questão de agilidade e flexibilidade. Enquanto grandes marcas, poxa, para fazer qualquer movimento tem uma burocracia interna, são mais lentas, menos flexíveis, o tempo de resposta é mais longo. Hoje, com a internet e digitalização, vocês que estão aí, que são pequenos, vocês se tornam mais ágeis e flexíveis. No estalar de dedos, vocês conseguem acompanhar uma tendência, acompanhar um movimento, ver uma grande notícia, uma grande oportunidade de transformar isso em contexto para vender mais, vender melhor e se aproximar do seu cliente. Só por isso, hoje, vocês têm uma vantagem absurda frente a quem é grande. Do outro lado, pessoal, vocês como são pequenos e muito próximos do seu cliente, vocês também conseguem ser mais personalizados. Os grandes players, eles acabam trabalhando justamente em escala e começam a fazer coisas muito genéricas, ou seja, para justamente pegar grandes audiências no vai que cola. Vocês não. Vocês são pequenos, conseguem olhar o cliente com mais cuidado, com mais intensidade, conseguem estar atentos às várias diferentes nuances que tem o comportamento do seu cliente e conseguem usar para isso a personalização. E a IA e a automação vai te ajudar muito nisso, a entender quem são esses padrões, entender quem são essas novas perspectivas colocadas no mercado e vocês começarem a atuar na construção de produtos e serviços mais adequados primeiro do que grandes players que estão ainda processando essa massa de dados e mexendo aquele Titanic para redirecionar o mercado. Usem isso como vantagem competitiva. Muitos empreendedores olham para isso como se fosse uma desvantagem.
cara, ai que tristeza, eu tenho que ficar me adaptando, eu tenho que ficar fazendo isso e aquilo. Mas não, time, ali está o seu grande diferencial. E muitas vezes quando tu faz essa movimentação, você aprende primeiro, experimenta primeiro e às vezes tem sucesso primeiro do que grandes players. E por fim, ao invés de competir por volume nessa primeira fase do seu empreendimento, você vai acabar competindo por qualidade. Ou seja, você consegue entregar com mais qualidade uma solução e serviço que atende àquela demanda específica do seu cliente. Enquanto produtos mais generalistas e de massa não conseguem estar bem adequados, bem contextualizados a essa demanda do seu cliente, você consegue, com pequenos ajustes internos, você sempre traz uma resposta mais efetiva a essas mudanças. Então, olhe com cuidado, talvez aí esteja o grande diferencial do seu negócio. Se dentro dessas personalizações, vocês perceberem que existe um certo padrão, provavelmente você já está descobrindo um nicho, já está descobrindo um movimento de mercado que grandes não descobriram e ali você larga na frente para fazer mais receita. Por isso é importante o pequeno empreendedor não ficar ali parado no marasmo, não ser criativo, não experimentar. O papel de vocês nessa fase aqui, pessoal, é ser muito ágil na adequação e na construção de novas soluções. Já se tem usado IA, inteligência artificial, para prever tendências e antecipar oportunidades antes dos concorrentes? Há muito tempo, time, há muito tempo. Então, usar de inteligência artificial, de machine learning, de um olhar de entendimento de padrões numa base de dados larga é coisa básica para grandes corporações. Então, porque eles tinham muitos recursos tecnológicos, tinham inteligência, tinham cérebros, talentos ali especializados nisso, então elas sempre fizeram isso. E isso trazia muita vantagem para elas frente aos pequenos empreendedores. Então, elas sabiam para onde o mercado estava indo antes do pequeno. E por isso ela fazia os movimentos que mantiveram ela sempre naquele protagonismo. Essa capacidade de olhar as mudanças que os dados apresentam de uma forma antecipada e de forma preditiva começar a se movimentar dentro dessas tendências. Isso lá no passado. Hoje, time, vocês aí com acesso a ChatGPTs, a Perplexity, uma série de soluções aí que nós temos ali de IA generativas, dessas inteligências artificiais que constroem para nós análise de dados, sim, essas ferramentas que muitas vezes você fica aí brincando de fazer texto para o Instagram, fazer o teu copy, fazer a legendinha, elas são poderosíssimas para fazer análise de dados. Você sobe uma base de dados lá, ela vai ler alguns padrões ali dentro e vai te trazer. É um baita parceiro para vocês fazerem essas análises. E fazendo essas análises, vocês vão conseguir de uma forma antecipada entender movimentos e o que tem acontecido. Então, usem e abusem hoje de uma vantagem que por um bom tempo foi de quem era grande. De vocês usarem do seu contexto, usarem da sua base de dados, do seu histórico, para entender padrões. E esses padrões vão trazer justamente o quê? Tendências, o que tem caído, o que tem subido, o que tem se mantido, mudanças, quem consumia X começou a consumir Y, esse Y tem tido mais demanda de manhã, mais demanda de tarde, enfim. Muitos padrões esses que muitas vezes a gente não entende, porque a gente está vendo simplesmente o micro, está vendo aquela transação específica, mas dentro da base maior, a IA consegue te trazer essa leitura. Então, usem muito, pessoal. Então, compartilhe com uma IA dessas, tá? Alguns dados que vocês tenham sobre o seu negócio para que ela faça a sua leitura, para que ela entenda esses padrões. E ela vai fazer isso num nível estatístico. Então, ela vai entender, cara, você tem mais potencial de vender isso, menos potencial de vender aquilo, de tarde funciona assim, de manhã funciona assado. Se você na segunda-feira faz assim, na sexta-feira você faz dessa outra forma. Enfim, ela vai conseguir fazer uma leitura do panorama, entender comportamentos e padrões e muitas vezes fazer essa correlação, sabe com o quê? Com padrões de mercado. Demonstrar, ó, tá vendo? Dentro do seu mercado você tá bom ou você está ruim? Você tá com uma vantagem ou tá com uma desvantagem? Soluções de mercado similares à sua fazem dessa forma e podem te ajudar a melhorar esse número. Ou contrário, você está muito melhor do que soluções de mercado porque você tem feito dessa forma. Então, pessoal, usem e abusem demais, tá, das IAs como se fosse um grande consultor, um grande parceiro na leitura desses dados. Mas isso quer dizer que você precisa confiar plenamente? Jamais. Olhem isso, mas olhem com muito cuidado, com muita crítica e percebam se faz sentido ou não dentro do seu contexto. Pesquisem em outras fontes, conversem com consultores, busquem o Sebrae para que vocês não fiquem reféns única e exclusivamente de uma resposta digital. Mas o importante é que hoje, time, isso está disponível e é muito factível para o dia a dia do seu negócio.
Hoje vimos que IA e automação não são inimigas dos pequenos negócios, muito pelo contrário, são ferramentas poderosas que podem transformar sua empresa, com qual pequenos ajustes e mudanças estratégicas vão gerar um ganho incrível de eficiência dentro das suas vendas e experiência do cliente. O mais importante é saber como usar essa tecnologia sem perder a essência do seu negócio. Agora é a sua vez. Como você pretende aplicar IA aí na sua empresa? Quer saber mais sobre cursos e consultorias? O Sebrae está aqui para te ajudar. Acesse o QR Code aqui na tela ou ligue 0800 570 0800. Nos vemos no próximo episódio.